Houve um dia em que parou de chover. Depois de 40 dias e 40 noites de água caindo do céu, sem um único respiro, sem um único momento de calma, a chuva finalmente parou. E o silêncio que se seguiu foi o som mais forte que 8 pessoas já tinham ouvido em todas as suas vidas. 8 pessoas eram tudo o que restava de toda a raça humana, flutuando em um oceano sem margens em qualquer direção, sob um céu que acabara de desistir de tentar afogá-las. Uma dessas 8 pessoas era um ancião. Ele passara anos alertando qualquer um que estivesse disposto a ouvi-lo sobre o que estava por vir. Ele construíra a embarcação sobre a qual estavam com as próprias mãos. E agora ele era a última conexão viva com o mundo que acabara de deixar de existir sob toda aquela água. Seu nome era Noé. Para entendê-lo, não se pode começar pela arca. É preciso começar pelo mundo em que ele nasceu, porque aquele mundo, o mundo antes do dilúvio, era algo que a maioria das pessoas nunca parou realmente para imaginar. O texto antigo o descreve com uma precisão que deveria incomodar você. A terra estava cheia de violência. Não uma cidade, nem uma região, nem uma nação em particular que tivesse se corrompido. A terra, toda ela, cada canto do mundo conhecido, tinha chegado ao mesmo destino através do mesmo colapso lento. A palavra que o texto utiliza para essa violência é importante. No hebraico original é a palavra Hamas, que carrega o significado de corrupção violenta, injustiça organizada, brutalidade sistêmica realizada deliberadamente, sem remorso, através das gerações. Esta não era a civilização primitiva tropeçando por ignorância. Este era um mundo que sabia exatamente o que estava fazendo e tinha decidido que preferia as coisas dessa maneira. Para entender como uma civilização chega a esse ponto, é preciso compreender que isso nunca acontece da noite para o dia. A corrupção se espalha lentamente, da mesma forma que uma rachadura se espalha pela pedra. Primeiro torna-se aceitável, depois torna-se normal e, finalmente, torna-se a única maneira que alguém conhece de viver. Na época de Noé, a humanidade estava nessa trajetória há 10 gerações, acelerando constantemente em direção ao seu próprio fim desde o início. O primeiro ato de violência na história humana não foi uma guerra, não foi um conflito por território, recursos ou poder político. Foi um irmão assassinando o próprio irmão por ciúmes. Caim e Abel, a primeiríssima geração nascida nesta terra. E a partir dessa única fratura, tudo o que se seguiu foi simplesmente a mesma rachadura se espalhando, mais larga, mais profunda, mais rápida, até que tudo estivesse pronto para se quebrar. Tente imaginar como era viver dentro desse mundo. Não ler sobre isso de uma distância segura, mas realmente existir ali dentro. Acordar todas as manhãs em um ambiente onde o forte consumia o fraco como algo rotineiro, onde criar filhos significava ver como tudo o que havia de bom neles era triturado por um mundo projetado para esmagá-los. Essa era a realidade diária de Noé, e tinha sido sua realidade por séculos. E de alguma forma, no meio de tudo isso, Noé era diferente. O texto antigo utiliza 3 palavras para descrevê-lo: justo, íntegro, andava com Deus. Essas palavras costumam ser lidas como uma linguagem religiosa suave e são descartadas imediatamente como algo abstrato. Mas elas não têm nada de suaves. No mundo que Noé habitava, ser justo não era uma postura espiritual. Era uma decisão diária tomada sob uma pressão enorme, contra a corrente de tudo o que o cercava, durante séculos. Noé viveu 600 anos antes de o dilúvio chegar. 600 anos acordando dentro de uma civilização construída sobre a violência e escolhendo algo diferente. 600 anos vendo as pessoas ao seu redor fazerem o que quisessem com quem quisessem e recusando-se a se juntar a elas. Isso não é fraqueza. Essa é a forma de resistência mais implacável que existe. Seu nome em hebraico, Noash,
Provém de uma raiz que significa descanso, consolo, alívio do trabalho. Quando seu pai, Lameque, lhe deu esse nome ao nascer, olhou para o filho recém-nascido e disse que esse menino traria consolo da penosa lida e do trabalho que tinham definido suas vidas. Lameque olhou para um recém-nascido e viu que um alívio estava chegando, o que significa que o peso daquele mundo já era tão grande que sua primeira oração pelo filho foi simplesmente que este torne as coisas melhores. Noé vinha de uma linhagem específica. Seu avô era Matusalém, o homem mais velho na história registrada, que viveu 969 anos. Seu bisavô foi Enoque, um homem tão extraordinário que o texto diz que Deus simplesmente o levou. Ele não morreu de forma comum. Ele andou com Deus um dia e desapareceu da terra completamente. Esta não era uma família qualquer. Noé era o produto de uma linha de pessoas que conseguiram manter algo vivo através das gerações, quando tudo ao redor estava morrendo, algo que o resto do mundo havia abandonado há muito tempo. Quando a história realmente começa, Noé já tem 500 anos e criou 3 filhos até a idade adulta: Sem, Cam e Jafé. 3 homens levados à maturidade total dentro da civilização mais perigosa que já existiu, por um pai que se recusou a deixar que ela os consumisse. Esse único fato diz mais sobre quem era Noé do que qualquer descrição poderia conseguir. Então Deus falou com ele, não com fogo nem sinais no céu, mas diretamente, com o tipo de clareza que não deixa margem para mal-entendidos. Ele disse a Noé que o fim de toda a carne havia chegado, que a terra estava cheia de violência por causa da humanidade, e que ele os destruiria junto com a própria terra. E no mesmo fôlego veio a ordem: construa uma arca, não esperar em algum lugar seguro, no orar e confiar. Construa uma arca, uma estrutura específica, com dimensões específicas, construída com materiais específicos para este homem e sua família. Deus deu a Noé um projeto e Noé o construiu. Sem discussões, sem negociações, sem pedir mais tempo. O texto diz simplesmente que Noé fez tudo exatamente como lhe fora ordenado. Agora, é aqui que a imaginação da maioria das pessoas falha, porque a imagem que a maioria tem da arca está completamente errada. A palavra utilizada no texto hebraico original é tebá, e tebá não significa navio nem embarcação. Significa caixa, um recipiente grande, selado e retangular. Esta estrutura não foi projetada para navegar para lugar nenhum. Foi projetada para sobreviver. As dimensões que Deus deu eram precisas: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Um côvado era o comprimento do antebraço de um homem, do cotovelo à ponta dos dedos, e a medida mais conservadora situa isso em cerca de 45 centímetros. Faça as contas e a estrutura acaba tendo aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. 135 metros de madeira sólida, 3 conveses de altura, mais longa que um prédio de 14 andares deitado de lado, maior do que a maioria dos navios comerciais que navegaram os oceanos do mundo até bem avançada a era moderna. E aqui é onde a engenharia se torna genuinamente alarmante. A madeira tem um limite estrutural. Existe um ponto além do qual um casco de madeira se torna flexível demais para sobreviver em mar aberto, porque o movimento constante das ondas, o balanço, a torção, as forças opostas de compressão e tensão, separará as juntas. Os engenheiros navais chamam isso de problema do alquebramento. O centro de um casco longo de madeira tende a afundar pelo próprio peso, enquanto as extremidades tendem a subir, e além de certo comprimento, essas forças vencem. Os navios de vela de madeira modernos começam a sofrer falhas estruturais catastróficas por volta dos 100 metros. A arca tinha 135. Em 1992,
Uma equipe de arquitetos navais da Universidade Nacional de Seul realizou uma análise estrutural completa das proporções da arca, testando-as contra 12 designs de cascos diferentes, utilizando modelos de ondas reais e cálculos de engenharia reais. A conclusão deles foi surpreendente. As proporções registradas no texto antigo eram quase ideais para exatamente as condições descritas: máxima flutuabilidade, máxima estabilidade estrutural e mínima tensão nas juntas. Não é o que se esperaria de um homem sem experiência na construção de barcos. Se você acredita que essas proporções não foram um acidente, comente agora mesmo. Ele a projetou. Agora imagine o local da construção. Noé acorda todas as manhãs em um mundo cheio de pessoas que têm certeza absoluta de que ele enlouqueceu. Ele pega suas ferramentas e volta ao trabalho. Fontes antigas e tradicionais situam o período total de construção entre 75 e 100 anos, não dias, nem meses, anos. Seus vizinhos viram essa estrutura crescer durante a maior parte de suas vidas. Passavam por ela a caminho do mercado e riam. As fontes antigas nos dizem que Noé usou esse tempo para alertar as pessoas, dizendo a qualquer um que ouvisse o que estava por vir e dando-lhes a oportunidade de responder. Ao longo de um século de avisos, nenhuma única pessoa veio, nem um vizinho curioso, nem um homem que olhasse para aquela estrutura ascendente e pensasse que talvez aquele ancião soubesse algo que ele não sabia. Noé continuou construindo de qualquer maneira. Cobriu cada superfície com piche, uma resina espessa e escura aplicada por dentro e por fora, selando cada fenda e cada junta contra a água. Aquele cheiro pesado e acre, impregnando a madeira, o ar, suas mãos, cada dia de sua vida durante décadas. Um trabalho físico, implacável e exaustivo, realizado por uma família que acreditava ser a única na Terra que entendia o que estava prestes a acontecer. Então, o dia chegou. Deus lhe disse que em 7 dias a chuva viria, e que cairia durante 40 dias e 40 noites, e que toda criatura vivente que ele fizera seria apagada da face da terra. 7 dias. Depois de um século construindo e esperando, 7 dias. Deus disse a Noé para trazer os animais, 2 de cada espécie e criatura terrestre, macho e fêmea, junto com 7 pares de cada animal limpo, para mantê-los vivos através do que estava por vir. E aqui está a pergunta que ninguém para tempo suficiente para considerar realmente: como um homem reúne representantes de cada criatura terrestre da terra? O texto responde de maneira simples. Eles vieram até ele. Os animais chegaram por conta própria de todas as direções, caminhando, rastejando, voando em direção à arca. Predadores ao lado de presas, algo tendo suspendido as regras comuns do mundo natural, tempo suficiente para que todos chegassem. E Noé os recebeu, guiou-os para dentro, e a arca se encheu de vida. Então Deus fechou a porta. Não Noé, mas Deus. O homem que passara um século construindo aquilo, que selara cada tábua a ele mesmo, que dera tudo o que tinha para essa única tarefa. A porta foi fechada por fora, selada. E lá fora, por mais 7 dias, o mundo continuou completamente ignorante. Até que o chão se partiu sob seus pés e o céu se rompeu sobre suas cabeças, e o mundo que sempre conheceram começou a desaparecer sob a água. A data está registrada com uma precisão que deveria deixar você gelado. O 2º mês, o dia 17, o ano 600 da vida de Noé. Essa não é a linguagem da lenda ou da mitologia. É a linguagem de uma testemunha, alguém que esteve lá e nunca esqueceu. Alguém que contou cada dia porque cada dia importava. Naquela manhã, 2 coisas aconteceram exatamente ao mesmo tempo. De baixo, as fontes do grande abismo explodiram. De cima, as comportas dos céus foram abertas. E a combinação desses 2 eventos foi diferente de qualquer coisa que a Terra tivesse experimentado desde o momento de sua criação. Essa frase,
As Fontes do Grande Abismo é uma que a maioria das pessoas lê rápido e passa batido, mas merece atenção real. O texto não descreve uma forte tempestade de chuva. Descreve a própria terra se partindo. O que quer que estivesse armazenado sob a superfície, reservas de água sob pressão acumuladas durante milênios nas profundezas da crosta planetária, jorrou para cima com uma força que não apenas inundou a paisagem, mas a remodelou fisicamente. Ao mesmo tempo que o solo se abria sob os pés das pessoas, o céu liberava água em quantidades que não tinham precedentes na memória humana. Ambos ocorrendo simultaneamente, de direções opostas, sem nada que detivesse nenhum dos dois. Pense na pior tempestade que você já viu ou sobre a qual já leu. Um grande furacão, um tufão de categoria 5, o tipo de evento climático que destrói costas inteiras em horas e deixa uma devastação que leva anos para ser limpa. Agora pegue essa intensidade e mantenha-a constante, sem um único respiro, por 40 dias consecutivos e 40 noites consecutivas. Sem clarear, sem um momento de calma, sem uma hora em que a chuva diminuísse e desse às pessoas a chance de respirar ou reconsiderar. Apenas água, de baixo e de cima, sem pausa, por quase 6 semanas. Os rios transbordaram em questão de horas, os vales inundaram em questão de dias. E as pessoas fizeram o que sempre fizeram quando a água sobe. Fugiram para terrenos mais altos. Escalaram as encostas, levaram seus animais para os cumes, dirigiram-se aos picos que sempre estiveram acima de cada inundação que conheceram. Mas desta vez não houve terreno mais alto. A água as seguiu para cima, subindo constantemente pelas encostas, passando a linha das árvores, passando os cumes rochosos, passando cada ponto de elevação onde qualquer pessoa viva jamais estivera. O texto registra o resultado de maneira simples e sem drama. Todo ser vivente sobre a face da terra foi aniquilado. Cada pessoa, cada animal, cada ave, tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, desapareceu. A civilização que existira por mais de 1000 anos de história humana foi apagada em questão de semanas, e sobre a superfície desse oceano, a arca flutuava. Agora, entre, porque esta é a parte da história que quase ninguém conta, e ela muda toda a sua compreensão sobre o que Noé e sua família realmente suportaram. Você está selado dentro de uma caixa de madeira com uma pequena abertura perto do teto. Não pode ver o que acontece lá fora, exceto através desse único vão. E durante os primeiros 40 dias, o que você ouviria através do casco da arca seria diferente de qualquer coisa que um ser humano tenha experimentado antes ou depois. A chuva martelando o teto com uma força que torna a conversa difícil, o profundo rangido estrutural da terra se deslocando sob a água e, abaixo de tudo isso, o som de milhares de animais nos convéses inferiores, desconfortáveis, confusos, reagindo a cada balanço e inclinação da embarcação com toda a força de seus instintos. O ruído por si só teria sido implacável. Animais grandes batendo contra seus cercados quando a arca sacudia com as ondas, aves gritando constantemente na penumbra, os convéses inferiores cheios de um som contínuo e em camadas que nunca se acalmava totalmente, nem durante o dia, nem durante a noite. Adicione a isso o calor gerado por milhares de corpos de animais amontoados em uma estrutura de madeira fechada, um tipo de calor úmido e sustentado que teria feito com que o interior não parecesse em nada com ar fresco. E então há a realidade do que milhares de animais produzem a cada dia, o que não é um detalhe logístico menor, mas a crise prática central da vida a bordo daquela embarcação. Gerenciar os dejetos, limpá-los, eliminá-los de alguma forma, não era uma tarefa que acontecia ao lado de trabalhos mais importantes. Era o trabalho, consumindo a maioria das horas disponíveis da maioria das pessoas disponíveis. 8 pessoas,
responsáveis pela sobrevivência diária de cada espécie de criatura terrestre na Terra, em um espaço fechado, sem ajuda externa, sem capacidade de abrir uma porta e deixar entrar ar fresco, sem forma de se comunicar com ninguém nem com nada, além das paredes da arca. Os pesquisadores que estudaram a logística prática dessa situação estimam que uma tripulação mínima para lidar com essa quantidade de animais estaria totalmente ocupada desde a primeira luz da manhã até o último momento antes de dormir, todos os dias, sem exceções. Não havia dia de folga a bordo da arca. Os animais precisavam comer todos os dias. O suprimento de água precisava ser gerenciado todos os dias. Os doentes precisavam de atenção todos os dias. A estrutura da embarcação precisava ser monitorada todos os dias, verificando os selos de piche, procurando vazamentos, garantindo que o peso ainda estivesse distribuído corretamente enquanto os animais se moviam e se deslocavam. Isso não era sobrevivência no abstrato. Isso era sobrevivência como um trabalho diário brutal, físico e exaustivo, realizado por 8 pessoas que não tinham como saber quanto tempo duraria. E aqui está o detalhe que a maioria dos relatos desta história omite discretamente. A chuva parou depois de 40 dias, mas as águas não baixaram depois de 40 dias. O texto tem o cuidado de distinguir entre as duas coisas. A chuva parou, mas as águas do dilúvio continuaram a cobrir a terra por 150 dias no total. 5 meses completos desde o início do evento, antes que a água começasse a retroceder. Isso significa que depois que terminaram os 40 dias de chuva e o martelar no teto silenciou, Noé e sua família flutuaram em uma quietude absoluta sobre um oceano que cobria todo o planeta por outros 110 dias antes que algo começasse a mudar. 5 meses de água em todas as direções, sem terra visível da janela, sem um pássaro no céu, sem sinais de que o mundo que conheceram ainda existia em algum lugar sob a superfície. Não sabemos como foram essas conversas dentro da arca. Não sabemos o que Noé disse aos seus filhos quando os dias se tornaram semanas e as semanas se tornaram meses sem mudanças visíveis da janela. Não sabemos o que sua esposa lhe disse na escuridão dos convéses inferiores, quando os sons dos animais eram a única coisa que preenchia o silêncio. O que sabemos é que os 8 sobreviveram juntos, mantiveram os animais vivos através disso, e a arca resistiu. Agora considere o que estava acontecendo lá fora, sob a superfície desse oceano, porque o que o dilúvio deixou para trás não foi simplesmente o vazio. Deixou evidências, e essas evidências ainda estão sendo examinadas, debatidas e discutidas por cientistas, arqueólogos e geólogos hoje. Existem relatos do dilúvio em mais de 200 culturas distintas em todo o mundo. Não um grupo regional, nem um conjunto de civilizações vizinhas que pudessem ter compartilhado histórias através do comércio, mas 200 culturas separadas em cada continente habitado da Terra. Os sumérios registraram uma história do dilúvio em escrita cuneiforme sobre tábuas de argila que são anteriores à maior parte do mundo antigo. Os babilônios tinham uma, descoberta nas ruínas de Nínive no século XIX. Uma narrativa tão paralela ao relato bíblico, um homem avisado por um Deus, um barco construído para sobreviver, animais trazidos a bordo, a embarcação descansando sobre uma montanha, pássaros enviados para encontrar terra, que quando os estudiosos a traduziram pela primeira vez, alguns se recusaram a acreditar que fosse autêntica. Os antigos gregos tinham uma versão. Os textos hindus preservam uma. As culturas indígenas da América do Norte e do Sul carregam cada uma seu próprio relato de um grande dilúvio que destruiu o mundo e deixou apenas um pequeno grupo de sobreviventes para repovoar a Terra. 200 culturas, continentes separados, sem contato antigo entre eles.
todos contando a mesma história. Esse padrão não provém de uma ficção que se espalha pelo globo. Uma história inventada em um lugar por uma cultura não aparece de forma independente em uma forma quase idêntica do outro lado do planeta, em uma civilização que nunca ouviu falar da primeira. O que viaja dessa maneira, através de milhares de anos e milhares de quilômetros, é a memória. Uma memória traumática que definiu a civilização, preservada em forma de história, porque o evento foi grande demais e total demais para ser deixado de lado completamente. Algo aconteceu que foi tão enorme e tão absoluto que os descendentes das pessoas que sobreviveram carregaram a lembrança em seu sangue e em sua linguagem, através de cada migração e cada geração, até que se tornou a história fundacional do dilúvio de 200 culturas separadas em 6 continentes. Agora, é aqui que a geologia entra na conversa. O registro fóssil contém evidências que a ciência convencional passou décadas tentando interpretar completamente. Depósitos massivos de criaturas de regiões e climas totalmente diferentes, encontrados enterrados juntos na mesma camada geológica, como se tivessem sido arrastados por forças enormes de água e depositados simultaneamente. Enterros rápidos, tão repentinos que o tecido mole às vezes foi preservado antes que a decomposição pudesse começar. Fósseis marinhos encontrados nos topos das grandes cordilheiras do mundo, o Himalaia, os Alpes, as Rochosas, criaturas marinhas fossilizadas em altitudes que hoje se encontram a milhares de metros acima do nível do mar. A explicação geológica padrão para isso envolve o movimento das placas tectônicas operando durante milhões de anos, antigos leitos oceânicos elevados lentamente para se tornarem cadeias montanhosas à medida que os continentes se deslocavam. Essa explicação tem um apoio científico real e não é descartada levianamente. Mas ela coexiste com um registro geológico que também mostra evidências de movimentos de água repentinos, catastróficos e em larga escala. Deposição rápida, mistura generalizada de espécies através de fronteiras geográficas. Padrões consistentes com forças operando em escala global em um curto período de tempo. O debate entre essas interpretações é contínuo e não está resolvido. O que não se debate é a própria evidência física que se encontra nas camadas de rocha de cada continente, esperando por uma explicação que dê conta de tudo isso. De volta à arca, Noé não tinha visão de nada disso. Ele estava gerenciando a realidade diária de manter vivos milhares de animais em uma caixa de madeira selada. Estava vigiando o piche nas juntas do casco e esperando que resistisse. Estava contando as reservas de comida e calculando quanto durariam. Estava mantendo sua família unida em condições que teriam quebrado a maioria das pessoas semanas antes. Se você já teve que seguir em frente através de algo que parecia interminável, sem sinais visíveis de quando terminaria, comente agora mesmo. Continuo de pé, porque é precisamente ali que Noé estava quando o texto registra um dos momentos mais importantes de toda a história. Depois de 5 meses de água, depois de 150 dias flutuando em um oceano sem horizonte, sem margens e sem sinais de vida em qualquer direção, o relato antigo simplesmente diz que Deus se lembrou de Noé. No hebraico original, lembrar-se de alguém não é um ato passivo. Não significa que Deus o tivesse esquecido e depois o trouxesse à memória. No entendimento antigo, lembrar-se significa agir em favor de alguém, direcionar sua intenção plena para eles e mover-se em sua direção. Deus se lembrou de Noé e enviou um vento sobre a superfície das águas. Um vento, apenas um vento. Mas esse vento foi o começo de tudo mudar. As fontes subterrâneas se fecharam, a chuva não voltou, e a superfície do oceano, pela primeira vez em 5 meses, começou a baixar lenta, quase imperceptivelmente.
Dia após dia, o nível baixava. Lento demais para ser notado em uma manhã qualquer, mas inegável ao longo das semanas. E então, no dia 17 do 7º mês, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca parou de se mover. Depois de 150 dias sendo levada para onde a corrente de um oceano planetário decidisse levá-la, o casco encontrou algo sólido por baixo e a arca parou. Sobre os montes de Ararat, uma cadeia montanhosa no que hoje é o leste da Turquia, perto das fronteiras da Armênia e do Irã, cujo pico mais alto se eleva a 5.137 metros acima do nível do mar. Foi ali que a arca se assentou, em uma montanha tão alta que a maioria dos picos circundantes ainda estava abaixo da linha da água quando o casco fez contato com o solo. E Noé ainda não conseguia ver terra. Os topos das montanhas não emergiram sobre a superfície até 2 meses e meio depois que a arca encalhou. Mais 2 meses e meio sentado em uma embarcação estacionada em uma montanha submersa, olhando por uma pequena janela para a água em todas as direções, com a estrutura já sem se mover, mas o mundo exterior ainda sob a água. Depois os picos finalmente apareceram, rompendo a superfície um por um no horizonte, como ilhas surgindo do mar, e Noé olhou para eles e tomou uma decisão. Ele ia descobrir se a terra estava pronta. Abriu a janela e soltou um corvo, e então esperou. E o que veio a seguir se tornaria uma das imagens mais reconhecíveis que a civilização humana já produziu. O corvo foi primeiro. Noé abriu a janela perto do teto da arca e o soltou, e a ave voou sobre a superfície da água e não voltou. Os corvos são carniceiros por natureza. Podem comer quase qualquer coisa, incluindo a carniça que flutua na superfície de uma inundação que recua, e podem manter-se indefinidamente sem necessidade de terra seca para descansar. O corvo não disse nada de útil a Noé. Simplesmente desapareceu no céu e continuou voando, de um lado para o outro, sobre a face das águas, encontrando o suficiente para sobreviver sem nunca precisar retornar. Assim, Noé esperou mais 7 dias, e então buscou uma ave completamente diferente. A pomba não é carniceira, não pode sobreviver com cadáveres ou detritos que flutuam na água. Ela precisa de vegetação limpa, sementes, solo seco, o tipo de coisa que só existe onde a terra realmente emergiu e a vida começou genuinamente a retornar. Noé a soltou pela mesma janela e desta vez o resultado foi diferente. A pomba saiu, não encontrou nada adequado para pousar e voltou. O texto registra um detalhe aqui que é fácil passar despercebido. Noé estendeu a mão e colocou a ave de volta na arca. Depois de meses gerenciando milhares de animais, através do evento mais catastrófico da história humana, esse homem ainda estendeu sua própria mão para trazer uma pequena ave em segurança através da janela. Esperou outros 7 dias e enviou a pomba novamente. Desta vez, ela voltou trazendo algo em seu bico, uma folha de oliveira recém-colhida. Uma folha verde, um único pedaço de vegetação viva, arrancado de uma árvore que já estava crescendo novamente em algum lugar lá fora, sob o céu aberto. É difícil transmitir plenamente o que aquela folha de oliveira significou depois de tudo o que Noé e sua família tinham passado. Depois de mais de 10 meses selados dentro daquela embarcação. Depois de 150 dias em um oceano sem características, sem terra visível em qualquer direção. Depois do implacável trabalho diário de manter vivos milhares de animais na escuridão. Depois da incerteza de não saber se o mundo que tinham conhecido ainda existia de alguma forma reconhecível. Uma folha verde, segurada no bico de uma pequena ave, confirmou que em algum lugar lá fora a vida estava voltando. A terra não estava morta. Algo estava crescendo.
Noé esperou mais 7 dias e enviou a pomba pela terceira vez. Ela não voltou. Tinha encontrado um lugar permanente para pousar, um lugar onde já não precisava da arca, e se foi. E Noé soube que a terra estava pronta. No primeiro dia do primeiro mês de seu ano 601, Noé removeu a cobertura da arca e olhou para fora. O solo era visível, secando ao ar livre, mas ainda não estava pronto. O solo ainda estava saturado demais, a superfície ainda instável por meses de imersão. Então, ele esperou novamente, com a mesma paciência que definiu cada etapa desta jornada, a mesma vontade de ficar parado, quando ficar parado era o que o momento exigia. Passaram-se quase mais 2 meses. No dia 27 do segundo mês, a terra estava seca. E Deus disse a Noé que era hora de sair. Ele, sua esposa, seus filhos e as esposas deles, e cada criatura vivente que estivera a bordo da arca, para que pudessem se espalhar pela terra, ser fecundos, multiplicar-se e encher a terra novamente. Noé saiu da arca. Depois de 371 dias, mais de um ano completo selado dentro daquela estrutura de madeira, ele saiu para solo firme na encosta de uma montanha no que hoje é o leste da Turquia, sob um céu aberto, em um mundo que já não continha nenhum outro ser humano, além das 7 pessoas que caminhavam atrás dele. Os animais saíram em bando atrás deles. Cada criatura que fora protegida naquela embarcação, caminhando, rastejando e voando em direção ao mundo mudado, dispersando-se pela paisagem em todas as direções, começando o longo processo de repovoar uma terra que fora purificada. E a primeira coisa que Noé fez, quando pisou naquele solo, foi construir um altar. Não um abrigo contra os elementos, não uma fogueira para se aquecer, não uma busca por comida ou água fresca, um altar. Ele tomou alguns de cada animal limpo e de cada ave limpa e os ofereceu. E esse ato de adoração, antes de qualquer outra coisa, antes de pensar em onde dormir, ou o que comer, ou como começar a reconstruir, foi a declaração de um homem que entendia exatamente o que acabara de acontecer e exatamente quem tornara possível que ele estivesse ali de pé. Então chegou o momento que mudou os termos da relação entre Deus e a humanidade permanentemente. Deus fez uma aliança com Noé. Não uma sugestão, não uma promessa que pudesse ser renegociada. Um acordo formal, vinculante e eterno, estabelecido nos termos mais solenes que o mundo antigo sabia utilizar. E os termos dessa aliança eram diretos. Nunca mais um dilúvio seria usado para destruir toda a vida na Terra. Nunca mais as águas cobririam a superfície inteira do planeta. O mundo que acabara de ser devolvido a 8 sobreviventes nunca lhes seria tirado novamente da mesma maneira. E então, Deus colocou um sinal no céu. Um arco-íris colocado nas nuvens como uma marca visível e permanente da aliança. Não principalmente como um lembrete para a humanidade, embora cumpra esse propósito, mas como um sinal que o próprio Deus declarou que ele olharia e lembraria. O arco-íris não foi uma decoração nem uma recompensa. Foi uma marca legal colocada no mundo físico para ancorar um acordo vinculante, algo fixado na própria estrutura do céu, para que toda vez que aparecesse a aliança que representava, fosse renovada. Pense no que deve ter sido ver o primeiro arco-íris. Noé está parado em uma encosta nos montes de Ararat, cercado por uma paisagem que ainda é virgem, úmida e desconhecida, olhando para um céu que não vê livremente há mais de um ano. O ar depois da chuva em uma paisagem que esteve sob a água por meses teria sido diferente de qualquer coisa que alguém vivo já tivesse cheirado. Uma combinação de terra molhada, novos brotos, o aroma mineral da rocha exposta, e naquele céu, pela primeira vez na experiência humana, uma faixa de cor arqueando-se através das nuvens. O mundo lhes fora devolvido. Mas que tipo de mundo era esse exatamente?
Coloque-se por um momento onde Noé esteve e tente ver o que ele viu. Nenhuma cidade, nenhum prédio, nenhum caminho, nenhum muro, nenhuma evidência em qualquer lugar da civilização que existira antes. A paisagem teria sido bruta e remodelada. Novos vales esculpidos pelo movimento da água, encostas despojadas de vegetação e apenas começando a se recuperar, solo depositado em camadas sobre um terreno que já não se parecia com o que era antes do dilúvio começar. O silêncio de tudo aquilo teria sido profundo. Um mundo sem ruído humano, sem os sons de uma civilização estabelecida, cheio apenas de vento e água, e os chamados dos animais dispersando-se da base da montanha. 8 pessoas paradas no meio de tudo isso. O peso total do que isso significava é quase impossível de reter na mente de uma só vez. Cada criança que nasceria um dia, cada idioma que seria falado um dia, cada cidade que seria construída um dia, cada civilização que se levantaria e cada civilização que cairia um dia. Tudo isso, a totalidade da história humana daquele dia em diante, descendia de 3 homens e suas esposas, parados em uma encosta úmida no leste da Turquia, com um arco-íris no céu acima deles e um mundo vazio estendendo-se em todas as direções, Sem, Cam e Jafé. 3 homens que eventualmente se tornariam as raízes ancestrais de cada grupo de pessoas que povoariam o mundo antigo. Os antigos registros genealógicos preservados no texto trazem os descendentes de cada filho com uma especificidade notável. Nações, idiomas, territórios, clãs que se espalharam daquele único ponto de origem através do Oriente Médio em direção à África, através da Ásia, em direção ao norte na Europa. O entendimento do mundo antigo sobre suas próprias origens montava diretamente a esses 3 homens e a família que sobrevivera ao dilúvio. O próprio Noé viveu outros 350 anos depois de descer da arca. 350 anos vendo o mundo se repovoar. 350 anos vendo seus filhos terem filhos, e esses filhos terem filhos, e esses netos crescerem para se tornarem famílias e clãs, e eventualmente povos. Ele esteve lá para as etapas mais precoces de tudo o que veio depois. Os primeiros novos assentamentos, os primeiros campos plantados em solo pós-diluviano, os primeiros animais domesticados das populações selvagens que se espalhavam de Ararat. Ele era o vínculo vivo mais antigo entre 2 mundos. A única pessoa viva que carregava uma lembrança de primeira mão do que existia antes. As cidades, as pessoas, a paisagem, a civilização que o dilúvio havia apagado. Todos os nascidos depois do dilúvio conheciam aquele mundo apenas como história, apenas como algo transmitido em relatos. Noé caminhara por ele durante 600 anos. Há algo silenciosamente devastador naquela imagem. Um homem aproximando-se de seu ano 900, vendo seus bisnetos brincarem em um mundo que eles consideram completamente normal, sabendo que sob o solo sobre o qual correm, em algum lugar muito abaixo das camadas geológicas depositadas por um ano de inundação catastrófica, jazem as provas de tudo o que costumava ser. Plantou uma vinha. O texto menciona isso quase de passagem, como se fosse um detalhe menor, mas é revelador. Um homem que acaba de sobreviver ao fim do mundo, que passou anos construindo uma arca e um ano mantendo a vida dentro dela e 3 séculos vendo um novo mundo crescer de quase nada, planta uma vinha, coloca raízes na terra, faz algo que exige paciência, algo que não produzirá resultados por anos, algo que assume um futuro pelo qual vale a pena cultivar. Essa não é a ação de um homem quebrado. Essa é a ação de alguém que acreditava, apesar de tudo, que o mundo ainda valia a pena ser cuidado. Agora, é aqui que a história se abre em uma direção que a maioria das pessoas nunca espera. Porque a história de Noé não terminou com o arco-íris, o vinhedo e os 3 filhos espalhando-se pela terra. O mundo que cresceu
daqueles 8 sobreviventes não era uma folha em branco que simplesmente se reconstruiu em algo pacífico e estável. Era um mundo povoado ainda por seres humanos, que ainda carregavam dentro de si as mesmas tendências que haviam enchido a Terra de violência antes do dilúvio, e que ainda eram capazes de uma ambição organizada em uma escala que, eventualmente, mais uma vez, forçaria uma resposta. Os descendentes dos filhos de Noé espalharam-se pelo mundo antigo. Desenvolveram idiomas, construíram assentamentos, estabeleceram rotas comerciais. E em poucas gerações, em uma planície na terra de Sinar, algo começou a tomar forma que se tornaria um dos projetos de construção inacabados mais famosos da história do mundo. Uma torre projetada para chegar ao céu, construída por um povo que compartilhava um único idioma e que decidira coletivamente que não havia limites para o que podiam alcançar. O mundo depois do dilúvio não foi um mundo curado da ambição. Não foi um mundo que tivesse aprendido permanentemente a lição que o dilúvio deveria ensinar. Era um mundo que começava de novo, com toda a mesma matéria-prima que se corrompera antes, a mesma inteligência, a mesma capacidade de organização, o mesmo impulso para o poder. Só que agora estava sendo reconstruído do zero por 8 sobreviventes e seus descendentes. O que levanta a pergunta que se situa no centro de toda a história. A pergunta que o próprio Noé deve ter revirado em sua mente ao longo daqueles 350 anos de observação do desenvolvimento do novo mundo. O que exatamente fora preservado? Não apenas os animais, não apenas a linhagem humana. Algo mais sobrevivera ao dilúvio naquela caixa de madeira. Algo carregado por 8 pessoas através de um ano de resistência que a maioria das pessoas na história humana nunca teria sobrevivido. E o que aconteceu com esse algo, se foi mantido, se espalhou, se foi transmitido intacto, ou se diluiu, ou se perdeu nas gerações que se seguiram, é o que determina se o dilúvio alcançou o que se pretendia que alcançasse. A resposta é mais complicada do que a maioria espera, e começa nos anos imediatamente posteriores a Noé descer da arca. Os anos logo após o dilúvio foram diferentes de qualquer período da história humana antes ou depois. 8 pessoas em um planeta vazio. 8 pessoas responsáveis por tudo. Por se alimentarem, por construírem abrigos, por gerenciarem os animais que se dispersaram da arca e que agora se espalhavam pela paisagem, por plantarem colheitas em um solo que estivera sob a água por um ano e que ainda estava se recuperando. Não havia ninguém com quem comercializar, nenhum vizinho a quem pedir ajuda, nenhum conhecimento acumulado de o que essa nova paisagem produziria ou de como o clima mudado se comportaria. Tudo tinha que ser aprendido de novo, desde o começo, por uma pequena família em uma encosta no leste da Turquia. E não eram jovens. Noé tinha mais de 600 anos. Seus filhos eram homens adultos, mas em um mundo onde as pessoas viviam por séculos, isso ainda os situava no que as genealogias antigas sugerem ser uma fase relativamente precoce da vida. As esposas de Sem, Cã e Jafé eram as únicas mulheres na terra. Qualquer filho que viesse, qualquer coisa que a próxima geração fosse ser, dependia inteiramente desses 3 casais e das decisões que tomassem naqueles primeiros anos depois que a arca se assentou em Ararat. O texto rastreia o que aconteceu com um nível de detalhe genealógico que às vezes é chamado de Tabela das Nações, um registro dos descendentes dos 3 filhos de Noé e dos povos, territórios e idiomas que cresceram de cada linhagem. Os descendentes de Sem espalharam-se pela região que se tornaria o antigo Oriente Próximo. Os povos semitas, cujos idiomas e culturas produziriam eventualmente as civilizações da Mesopotâmia, da Arábia e o próprio povo hebreu. Os descendentes de Cam moveram-se para o sul e para o oeste em direção à África e Canaã.
dando origem a povos e reinos que figurariam com destaque no mundo antigo por milhares de anos. A linhagem de Jafé espalhou-se para o norte e para o oeste, em direção aos territórios que se tornariam o mundo indo-europeu, os povos que eventualmente povoaram a Pérsia, a Grécia e as costas do Mediterrâneo. 3 homens, 3 direções, um mundo inteiro repovoado a partir de um único ponto de partida nas terras altas de Arate. Mas aqui está o que acontece com os seres humanos, e que o dilúvio não mudou. A capacidade de ambição, o impulso para a auto-organização, o instinto de construir, de acumular, de alcançar mais do que o momento presente oferece. Essas coisas não foram lavadas com o velho mundo. Sobreviveram as 8 pessoas da arca da mesma forma que sobreviveram os animais, transportadas através da catástrofe e libertadas do outro lado, intactas, prontas para se expressarem novamente assim que as condições permitissem. Em poucas gerações após o dilúvio, algo notável já estava acontecendo na planície de Sinar, na região da Mesopotâmia. Os descendentes dos filhos de Noé, que ainda compartilhavam um único idioma e um único conjunto de pontos de referência culturais, reuniram-se e começaram a construir, não uma cidade, embora uma cidade fizesse parte disso, uma torre, uma estrutura projetada especificamente para alcançar o céu, para fazer um nome para o povo que a construía, que durasse para sempre e evitasse que fossem espalhados sobre a face da terra. A ambição embutida nesse projeto é extraordinária quando olhada com clareza. Esta era uma geração pós-diluviana que sabia, fosse por memória familiar direta ou por histórias transmitidas pelos sobreviventes, exatamente o que acontecera com o mundo antes deles. Sabiam que um julgamento catastrófico havia chegado. Sabiam que 8 pessoas eram tudo o que restara de uma civilização global. E a resposta deles, em apenas algumas gerações, foi organizar-se no projeto de construção coletiva mais ambicioso que já fora tentado, com um objetivo que tratava explicitamente de estabelecer a permanência humana e a grandeza humana sob seus próprios termos. A torre nunca foi terminada. Deus observou o que estava sendo construído e o que isso representava. Não a estrutura em si, mas a vontade humana unificada por trás dela, e para onde essa vontade levaria se não fosse controlada, e confundiu a linguagem dos construtores. Onde houvera um único idioma, de repente houve muitos, e as pessoas que já não podiam se entender, não podiam mais coordenar o trabalho. O projeto colapsou. As pessoas se dispersaram, e ao se dispersarem, levaram seus novos idiomas com elas por toda a terra, semeando a diversidade linguística que eventualmente produziria milhares de línguas humanas distintas, faladas por milhares de culturas humanas distintas. Este evento, a dispersão em Babel, é o segundo grande ponto de virada na história dos descendentes de Noé e explica algo que a arqueologia e a linguística passaram séculos tentando justificar. O surgimento repentino de famílias de línguas distintas em diferentes regiões do mundo antigo, espalhando-se para fora do Oriente Próximo em um padrão consistente com a dispersão a partir de um ponto central. O mundo que surgiu de Babel era um mundo reconhecidamente humano, competitivo, ambicioso, diverso, criativo, capaz de uma beleza tremenda e de uma crueldade tremenda em igual medida. A mesma natureza humana fundamental que enchera a terra de violência antes do dilúvio estava viva e funcionando no mundo pós-diluviano, agora distribuída em dezenas de grupos linguísticos e centenas de culturas emergentes, em vez de estar concentrada em uma única civilização global. Noé ainda estava vivo durante tudo isso. Ainda estava vivo quando Babel aconteceu, ainda vivo quando os netos de seus netos estavam estabelecendo as primeiras cidades pós-diluvianas. Ainda vivo, o texto sugere,
quando as primeiras camadas da civilização mesopotâmica estavam se assentando nos vales fluviais entre o Tigre e o Eufrates. Viveu 950 anos no total, 600 anos antes do dilúvio e 350 anos depois dele, o que o tornou o último dos patriarcas antediluvianos, o último ser humano vivo que nascera no mundo que existia antes, que o vira, caminhara por ele e o vira desaparecer. Quando ele morreu, a última memória viva daquele mundo morreu com ele. Tudo o que veio depois, cada civilização, cada cultura, cada nação que surgiu no mundo antigo, conheceu a era anterior ao dilúvio apenas como lenda. Mas a memória sobreviveu. Isso é o que é notável. Sobreviveu não em um só lugar, mas em centenas. Não em um único idioma, mas em dezenas. Não em uma única tradição religiosa, mas através de praticamente cada tradição cultural e espiritual importante que o mundo antigo produziu. Mais de 200 relatos distintos do dilúvio, de civilizações que não tinham contato documentado entre si, cada um preservando seu próprio idioma, a mesma arquitetura básica da história. Um mundo destruído pela água, um homem justo avisado com antecedência, uma embarcação construída para sobreviver, a vida preservada dentro dela, as águas recuando, os sobreviventes emergindo para repovoar a terra. A versão mesopotâmica, encontrada em tábuas de argila nas ruínas de Nínive, é o paralelo mais famoso. Descreve um homem chamado Utnapishtim, avisado por um deus para construir um barco, recebendo dimensões específicas, orientado a trazer animais e sua família a bordo, o barco selado com piche, um grande dilúvio que cobriu a terra, o barco descansando em uma montanha, pássaros enviados para encontrar terra, um corvo e depois uma pomba. Os paralelos são tão precisos, tão detalhados e tão estruturalmente idênticos que as únicas explicações que resistem ao escrutínio são o empréstimo literário direto ou uma fonte original compartilhada. E a fonte original compartilhada é exatamente o que o relato bíblico afirma ser. Os antigos egípcios registraram tradições do dilúvio. Os antigos gregos preservaram a história de Deucalião, um homem justo avisado pelos deuses, que construiu uma arca e sobreviveu a um grande dilúvio com sua esposa, vindo a descansar em uma montanha quando as águas recuaram. Os antigos textos chineses falam de um grande dilúvio sobrevivido por uma família escolhida. Os astecas, os maias, os povos aborígenes da Austrália, as nações indígenas do Noroeste Pacífico. Cada um carrega uma versão da mesma memória catastrófica, adaptada ao seu próprio contexto cultural e linguístico, mas reconhecível em sua essência como o mesmo evento. Isto é o que parecem 950 anos de vida em termos de legado. Não um monumento, nem um reino, nem uma biblioteca de conhecimento acumulado. Embora a história de Noé contenha todas essas coisas implicitamente, o legado de Noé é a própria memória. O fato de que o que aconteceu foi tão total e tão inegável que não pôde ser esquecido. Alojou-se no DNA cultural da raça humana e sobreviveu a cada migração, cada mudança de idioma, cada ascensão e queda de cada civilização que veio depois, até chegar a nós aqui, milhares de anos depois, ainda reconhecível, ainda consistente através de culturas que não deveriam ter nada em comum. Agora, aqui é onde a história finalmente levanta a questão. O que fez Noé ser diferente? Não diferente dos sobreviventes do dilúvio da mitologia, não diferente de Utnapishtim ou Deucalião ou qualquer uma das outras figuras paralelas, diferente de qualquer outra pessoa viva em sua geração, diferente dos 600 anos de pessoas que ele vira tomar outras decisões em um mundo que oferecia muitos motivos para tomá-las. O texto dá a resposta nessas 3 palavras usadas para descrevê-lo: justo, íntegro, andava com Deus. Mas o que isso significa realmente para um homem que vive em um mundo saturado de violência,
em uma civilização que se organizara sob a premissa de que o poder e a crueldade eram a ordem natural das coisas. Significa que ele tomou decisões diferentes, dia após dia, ano após ano, década após década, ao longo de 6 séculos. Não decisões dramáticas que se anunciassem aos gritos ou exigissem reconhecimento. Decisões pequenas, decisões diárias, o tipo de decisões que se acumulam ao longo de uma vida em um caráter tão distinto de tudo o que o rodeia que quando Deus olhou para toda a população humana da terra e precisou de um homem, só houve um a ser encontrado. A arca não salvou Noé porque ele teve sorte, ou porque estava no lugar certo quando o desastre aconteceu. A arca existiu porque Noé era o tipo de pessoa que, ao ser instruída a construir algo impossível, por um motivo que não podia verificar plenamente, pegava suas ferramentas e começava. A fé não estava na ausência de dúvida. Estava na presença da ação, apesar da dúvida, sustentada ao longo de um século de construção, enquanto o mundo inteiro olhava, ria e seguia com sua vida. Isso é o que foi preservado na arca. Não apenas os animais, não apenas a linhagem humana. A prova de que era possível ser diferente, de que no meio de um mundo projetado para arrastar todos na mesma direção, uma pessoa podia manter-se firme, fazer o trabalho, manter sua família intacta e sobreviver ao colapso de tudo ao seu redor. 350 anos depois de descer da arca, Noé morreu. Morreu em um mundo irreconhecível em relação ao que o viu nascer. Repovoado, multilingüe, culturalmente diverso, começando já a mostrar os primeiros sinais das complexas civilizações que definiriam o mundo antigo. Morreu com descendentes que não podia contar, espalhados pela paisagem em todas as direções. Todos eles traçando sua origem, soubessem ou não. Até um homem, uma caixa de madeira e um ano em um oceano que cobriu o planeta. O arco-íris ainda aparece. Toda vez que a chuva cai e a luz do sol rompe as nuvens no ângulo certo, o mesmo arco de cor aparece no céu que apareceu sobre as encostas de Ararat na primeira vez que Noé viu o céu aberto depois de um ano na escuridão. O mesmo sinal, colocado no mesmo céu, marcando a mesma aliança, inalterado através de milhares de anos e milhares de gerações. Algumas coisas que estão destinadas a durar, duram. Se esta história tocou você, se mudou a forma como você vê o que a fidelidade de uma pessoa pode preservar ao longo de toda a história humana, comente agora mesmo. Noé acreditou. E se você quiser continuar, porque esta é apenas uma história de um mundo que está cheio delas, e o que vem a seguir no registro antigo é mais estranho, mais violento, mais extraordinário e mais humano do que qualquer coisa que você já ouviu até agora, clique no vídeo que aparece na sua tela agora mesmo. A próxima história está esperando, e eu garanto que ela vai surpreender você.